Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Automobase. Dessa vez, um pouco diferente, porque hoje, além do Thiago, que tá sempre aqui comigo, hoje a gente tem um novo convidado, que é o Pedro, que acompanha a categoria de base há muito tempo, tá junto com a gente, conversando, trocando ideia no grupo do Automobase. Hoje, nós três vamos falar um pouco sobre o primeiro fim de semana das temporadas de inverno, ou verão, não sei, dependendo do lado que você tá. Vamos falar um pouco sobre a Fórmula 4 dos Emirados Árabes e da Fórmula 3 asiática, né? Que esse primeiro fim de semana que teve algumas surpresas, algumas decepções e desempenhos impressionantes de alguns pilotos. Pode começar, Thiago, e puxa a fila. Bora lá, tá? Eu, Luiz e Pedro aqui, vamos falar exatamente sobre isso. Começando pela Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, André Antonelli, e é isso. Bora pra Fórmula Regional Asiática? Acho que podemos resumir nisso mesmo, né? Queria ouvir um pouco da opinião do Pedro sobre tudo que ele viu. Vai lá, Pedro. É bem isso mesmo, o Antonelli basicamente dominou as primeiras 4 corridas da primeira rodada, ganhou as duas primeiras corridas, ficou em terceiro na terceira e largando lá no final do pelotão, ele escalou o grid, chegou em segundo na 4ª rodada. Ele tem até o momento liderado a competição com 83 pontos, que é quase mais da metade dos pontos do segundo colocado, que é o famoso Zeca, como diria Everaldo Marques. E é isso, a gente pode passar para a Fórmula Regional Asiática agora. Pode falar, Thiago. O André Antonelli, ele venceu a primeira corrida quase morrendo, né? Ele largou em terceiro, aí o Tazanapol ficou na largada, o Nate ele passou para primeiro, o Tazanapol tinha largado na pole, né? Ficou na largada, aí o Nate passou para primeiro, e aí foi uma disputa dos dois a corrida inteira, até que na última reta o Antonelli passa o Nate e vence a corrida por 3 milésimos. Na segunda, o Antonelli já faz uma corrida normal, né? Largando em terceiro ou segundo, agora não lembro, passa na largada, passa perto da largada, acho que um pouco depois. E aí é só a vitória, né? Aí na terceira corrida ele domina praticamente. O James Orton bate, ele fica com uma diferença muito grande para a segunda colocação, só que ele leva punição por track limit de pista, e passa e da vitória ele vai para terceiro. Na 4ª corrida ele larga em 12º, passa quase todo mundo, faz 2 ultrapassagens duplas muito boas e chega em segundo. E esse é o resumo que deu os 83 pontos para ele, que não vai correr a próxima etapa da categoria. O Antonelli, ele vai correr somente a segunda etapa, vai correr somente essa etapa porque ele tá substituindo o Câmara, que teve Covid, e ele vai entrar, né, de volta na terceira etapa, dessa vez de Abu Dhabi Racing. Só que, além do Antonelli e querendo fazer Antonelli companheiro de trabalho, a gente teve alguns outros pilotos que tiveram algumas surpresas e algumas decepções. Eu acho que, se for pra gente começar com decepções, eu acho que são o resto do pessoal da Prema, né? Que é o James Orton e o Charlie Wurz, são as grandes decepções, assim, pra mim. O Orton até começou meio bem, só que ele afundou, ele afundou na última corrida. E o Charlie Wurz, eu esperava muito mais dele, só que ele ficou um pouco... não sei se foi por causa da Prema, que ela tá um pouco atrás da Abu Dhabi Racing, mas eu acho que eu senti um pouco de falta dele nas corridas, porque ele tava um desempenho meio fraco comparado com o do Antonelli, que tudo bem que é uma comparação um pouco injusta, os dois pilotos, mas eu senti um pouco de falta dele nas etapas. Eu concordo com o Luiz. Fora o Antonelli, os outros pilotos da Prema realmente foram um pouco decepcionantes, mas um piloto que também, na minha opinião, deixou bastante a desejar foi o Nikita Bedrin. O piloto que está no seu segundo ano de Fórmula 4 dos Emirados Árabes também.
Tá certo que ele tá numa equipe não muito boa, mas para um piloto com a experiência dele, eu esperava um pouco mais, porque os resultados que ele apresentou. Tá certo também que ele não largou na quarta corrida, mas ele ocupa no momento a 10ª posição do campeonato, conseguiu 2 sextos lugares apenas, e na terceira corrida ele abandonou. O Vedrin, ele ainda chegou a escalar, acho que ele foi de P11 para P6 na primeira corrida, alguma coisa assim. Mas realmente não foram desempenhos, pelo menos de qualificação, não foram desempenhos muito expressivos. Eu só discordo do Luiz e do James Wharton. Eu acho que o James Wharton, assim, para as primeiras corridas dele de monoposto, ele estava andando bem. Ele foi muito bem na primeira, aí foi relativamente bem na segunda, aí na terceira ele estava em segundo até bater sozinho, e aí na quarta ele realmente foi mal. Mas eu acho que foi um bom desempenho para quem está fazendo suas 4 primeiras corridas de monoposto assim na carreira, né? Eu acho que da Fórmula 4 dos Emirados Árabes não teve muito o que a gente falar, porque eu acho que a partir da segunda semana, sim, a gente vai ter mais nomes estranhos, assim, a gente vai poder ver um pouco mais deles brigando na ponta, porque com o Antonelli ali não teve nem graça. Eu acho que a Fórmula 3 asiática, eu acho que a gente vai conseguir falar um pouco mais, porque lá teve realmente um pouco mais de conteúdo. Fórmula 3 asiática, ou Fórmula Regional Asiática, aqui nós temos um campeonato muito mais equilibrado, com o Sebastian Montoya dando uma alavancada inicial, né? Dando pontapé inicial, com uma pole, uma vitória, né? Primeira vitória na carreira dele de monoposto, em 3 anos de monoposto. Aí a gente viu uma boa recuperação dele na segunda corrida para chegar em quarto. Acho que ele largou em P12, P10, alguma coisa assim. Chegou em quarto, boa recuperação. E aí na terceira ele chega em 10º, já não é uma corrida muito boa. Só que quem lidera mesmo é o Gabriele Mini, que faz uma ótima corrida na segunda colocação, na primeira corrida, né? Chegando a brigar com o Montoya, se eu não me engano. Não, minto, não brigou. Ele brigou com o piloto que estava atrás, que eu não lembro quem foi, acho que foi o Leclerc. E aí tentou ameaçar o Montoya e não conseguiu. Aí na segunda ele abandona, e na terceira ele lidera do começo ao fim. Conseguindo 43 pontos, 3 pontos a mais com o Arthur Leclerc, que fez também uma corrida de recuperação na segunda etapa e foi pódio na primeira corrida. O Gabriele Mini ele teve até bastante sorte nessa corrida 3, porque na primeira largada, antes de ter a bandeira vermelha, ele chegou a cair para 16º, se eu não me engano. Mas como o campeonato, seguindo as regras do campeonato, o grid ele meio que começou do zero quando foi dada a relargada após a bandeira vermelha. Ele largou da pole novamente, conseguiu dominar a corrida 3 e assumir a liderança do campeonato com 43 pontos. O Gabriele Mini, acho que era um pouco esperado, né, esse desempenho dele. O primeiro a vitória na terceira corrida e esse segundo lugar na primeira. Ele abandonou a segunda, mas acho que as grandes surpresas mesmo são Sebastian Montoya e Arthur Leclerc, né, que são 2 pilotos que vieram de anos fracos em 2021. O Montoya principalmente, que não, em 2 anos de Fórmula 4 com a Prema não conseguiu nenhuma vitória. O Arthur Leclerc foi amplamente massacrado pelo Dennis Hauger na Fórmula 3. E eu esperava bem menos deles. A gente teve o Gabriel Bortoleto também, que desempenhou muito bem nas primeiras etapas que ele fez na Fórmula 3 asiática. Teve um P10 na primeira, uma vitória na segunda, e a terceira corrida desse primeiro final de semana, ele poderia ter vencido ela, ele poderia ter ido pro pódio, quero dizer, só que ele gastou muito tempo na briga com o Hadjar e o Crawford. Aí acabou que ele ficou sem pneu e perdeu muitas posições. Eu acho que o Crawford sofreu de azares, né, em todas as corridas, porque ele na minha opinião, ele era o favorito a liderar esse campeonato, e ele sofreu de muitos azares nas primeiras etapas, nas primeiras corridas, e foi muito abaixo do que a gente esperava. Mas azar do Crawford é algo que já tá virando padrão, né? Porque todo o campeonato que esse moleque faz, ele tá tendo azar pra caralho e acaba ficando um pouco atrás do que a gente esperava pra ele.
Falando no Bortoleto, ele faz uma excelente corrida de recuperação, ele chega aí para cair para 20º na primeira corrida dele, aí passa um número considerável de carros, não sei se necessariamente foram 10, porque acho que teve abandono, e aí ele chega em P10 na primeira corrida dele, assim largando em primeiro na segunda e dominando a segunda corrida, em que ele larga em primeiro e chega em primeiro. Aí na terceira corrida ele briga pelo pódio com o Isaac Radia, mas queima muito pneu, perde muito tempo, então acaba caindo para P6, se eu não me engano. É P6 mesmo. E é uma boa, foram 2 boas corridas de entrada assim no Bortoleto. Ele tá mostrando um desempenho muito bom, na minha opinião. Acho que o piloto que mais me surpreendeu nesse começo de temporada, sem dúvidas, foi o Lorenzo Fluxa, companheiro do Gabriel Bortoleto na equipe Race GP. Era um piloto que eu não dava nada nele praticamente, porque as 2 últimas temporadas dele não foram muito boas assim nos monopostos, e ele conseguiu um pódio na corrida 2, fazendo uma dobradinha da equipe com o Bortoleto, pontuando consistentemente. E bom, ele está na 5ª posição ali, é muito cedo ainda para dizer onde é que cada um piloto vai ficar, mas é um começo positivo para um piloto que eu não esperava muito. Bom, os 2 pilotos que meio que decepcionaram um pouco nesse começo, na minha opinião, foram o Dino Beganovic e o Paul Aron, que correram na última temporada na Fórmula Regional Europeia pela Prema. Eu esperava pelo menos que eles estivessem consistentemente nos pontos. Na primeira corrida eles abandonaram, pontuaram apenas uma vez cada um. O Beganovic ele completou, ele abandonou a segunda corrida. Mas eu esperava que eles estivessem batalhando ali no top 5, talvez por pódios e tal. Principalmente o Paul Aron, que foi postulante ao título na temporada passada e teve um início bem, bem difícil. Eu concordo com o Pedro, eu acho que o Beganovic, por ele estar de Mumbai Falcons, que é uma equipe que está voando em qualificação, pelo menos na primeira, eu acho que ele decepcionou. O Paul Aron, ele, em relação a Jack Crawford, também está decepcionando. Uma decepção assim para mim em relação ao Gabriel Mini é o Isaac Radia, que ele já tinha feito corridas na Fórmula 3 asiática no passado, havia ido muito bem, então ele praticamente repetindo o ano, não está desempenhando tão bem quanto desempenhou ano passado. Claro que o grid está bem mais forte, mas ele é um piloto forte também, fez uma baita temporada no passado também na Fórmula Regional Europeia, então eu acho que ele está um pouco abaixo do que eu esperava. Na linha dos outros 2, o Paul Aron e o Dino Beganovic, para mim, são as 2 grandes decepções. O Paul Aron tem uma decepção maior para mim, porque ele, vindo de alguns anos desses mesmos carros, né, de Fórmula Regional e carro de Fórmula 3 Regional, eu esperava bem mais do Paul Aron. Acho que ele, por ser um pouco mais experiente do que os outros pilotos, acho que eu esperava ele, no mínimo, brigando pelo título. Só que ele foi muito abaixo das minhas expectativas, dentro do que eu esperava para ele. O Dino Beganovic eu esperava também bastante dele, só que também foi muito abaixo. Acho que um pouco mais o Aron por causa dos anos que ele já que ele estava na Fórmula Renault, aí depois Fórmula Regional Europeia e agora Fórmula Regional Asiática. Eu esperava muito mais dele, pelo que ele apresentou nas outras, pelo que ele apresentou no passado. Eu esperava muito mais. Eu acho assim, comparando companheiro a companheiro, a gente vê o Beganovic, para mim ele é superior ao Sebastian Montoya. Ele tá atrás do Sebastian Montoya, é uma decepção. Eu acho o Isaac Radia superior ao Bortoleto. Ele tá atrás do superior ao Bortoleto, não, desculpa, superior ao Gabriel Mini. Superior ao Gabriel Mini. Não superior, mas ele tá num nível acima de categoria, né? Ele tá atrás do Mini, é uma decepção. O Paul Aron, ele já não é superior ao Jack Crawford, mas ele desempenhou um pouco abaixo, na minha opinião, bastante abaixo. Então eu acho que ele acaba decepcionando também, deveria estar um pouco mais próximo. E acho que é isso. Eu acho que é isso também.
Tem mais alguma consideração, Pedro? Cara, e que dá pra gente ressaltar também de um desempenho muito bom foi do Pepe Martí na terceira corrida. Ele se aproveitou do Bortoleto, que estava com pneus um pouco desgastados, eu imagino, né? Batalhou bastante com o Hadjar e depois no final teve uma queda de ritmo. O Martí aproveitou isso, ultrapassou e conseguiu a quarta posição, se recuperando de 2 abandonos, de 2 resultados ruins. Então ele ocupa no momento a 9ª posição no campeonato. Os espanhóis Martí e Fluxa realmente estão tendo desempenhos muito bons. O Martí, pelo menos na última corrida, o Martí teve um desempenho muito bom, realmente. Conseguiu até a melhor volta. Então, se aproveitando do Bortoleto, ultrapassando ele. Então, acho que é esse o ponto mesmo. Vocês querem fazer uma espécie de previsão ou deixar por assim mesmo? Previsão de quem vai ser campeão, que você fala? Das duas. Pode ser, né? A gente rever isso no final da temporada e ver se acertou. Pode ser uma boa. Fala quem começa. Começa você, Thiago. Eu acredito que o Mini não vai fazer temporada completa, né? Se eu não me engano. Então, não vou apostar nele. Eu acho que o Bortoleto pode dar uma melhorada, mas o campeão mesmo, muito provavelmente, deve ser, se fizer a temporada completa, eu não sei se vai fazer, é o Arthur Leclerc. Eu não sei se é ele ou se é o Montoya que vai revezar com o Berman. É o Montoya que vai revezar com o Berman. Ou é o Leclerc. É um dos dois. Mas um piloto que talvez dê para apostar assim, se não continuar com o azar que teve na primeira corrida, pode ser o Jack Crawford. É um piloto que dá para apostar também. Eu concordo, eu acho que tem muito piloto aí que vai acabar revezando, então se o Crawford conseguir engrenar uma boa sequência de resultados, ele pode ser postulante ao título. Cara, se o Montoya não... Não, mentira, não vou apostar no Montoya. Acho que eu vou apostar no Hadjar. Isaac Hadjar, eu acho que ele leva o título da Fórmula 3 asiática. É uma boa, porque ele tá no segundo ano dele, ele conhece bem o chassi e tal, então é uma boa aposta o Hadjar. Falando agora da Fórmula 4 dos Emirados Árabes, eu acho que o Kimi Antonelli, a próxima corrida, acho que ele não vai correr, né? Vai ser se o Rafa Câmara estiver de volta. E ele só vai estar de volta, se eu não me engano, nas 2 ou 3 rodadas finais. Então, se ele não voltar nessas etapas dominante, eu acho que não seria muito exagero apostar no... Me desculpe aos tailandeses que estão assistindo o vídeo, se eu não acertar a pronúncia desse rapaz, o Tassanapal entra Fuvazaki. Porque ele está no segundo ano dele de Fórmula 4 dos Emirados Árabes. Ele começou bem, fez 2 poles, então ele tem experiência, ele não é um piloto de se jogar fora, então acho que se ele for um dos pilotos que vai competir a temporada completa, é justo colocar ele como um dos postulantes ao título. O Antonelli ele só vai correr essa e a terceira rodada, então não tem como apostar nele. O Rafa Câmara vai chegar um pouco tarde, né, para recuperar alguma coisa, acredito eu. Ele chega essa semana. Então, mas tarde que eu digo é com 4 corridas de desvantagem. Chega a 40 e poucos pontos atrás da Fórmula. Então eu aposto no Nate ou no Infa Fuvazaki mesmo. Putz, difícil. Eu acho que eu vou no Tassanapol mesmo. Olha, pra Fórmula 3 asiática, eu vou apostar no Isaac Hadjar. Eu acho que ele vai recuperar, vai recuperar o terreno e vai ficar à frente do companheiro de Red Bull dele, Jack Crawford. E pra Fórmula 4... Puta que pariu. Eu acho que eu vou apostar no... Caramba, velho. Cara, eu acho que eu vou apostar no... Adrian Newey. Eu acho que vai ser ele que vai levar o título.
É um Mas bom nome até. não acho que o Tazanapol vai levar ele. Eu não sei, eu também tô um pouco curioso pra ver como é que o Rafa vai chegar para as próximas etapas, só que eu não acho que ele vai conseguir tirar a desvantagem de 40 e poucos pontos pro segundo e 83 pro Antonelli, só que eu acho que o Antonelli ele volta somente na terceira etapa, então eu acho que isso dá pra tirar, mas só que os 49 pontos de desvantagem, os 42 e por aí vai, acho que vai ser muito complicado pra ele tirar, mas eu vou apostar no Adrian Neyot. Eu acho que ele vai ser um pouco mais. Acho que ele tá numa equipe um pouco mais consistente do que a. Ele é um pouco mais consistente que o Tazanapol. Eu já acho o Tazanapol mais experiente e a MP tá, pelo menos meteu tipo 2 poles, né? Uma pole, porque a outra foi, acho que segundo melhor resultado, mas enfim. A MP tá um carro forte, a Prema também tá uma equipe muito forte. Então acho que é entre esses dois, o Tazanapol ou o Nate mesmo. Mas eu acho que o Tazanapol é um piloto mais experiente, então eu iria nele. Alguma coisa pra falar, Pedro? Não tenho muito para falar, não. Só agradecer a vocês pela oportunidade de participar, de bater um papo legal com vocês aqui sobre esses campeonatos de inverno, de verão, como o Luiz falou. Vamos ver como é que vai ser esse início de temporada, né? Isso aí, muito obrigado aí por participar. Sempre que você quiser, é só falar com a gente. E é isso. Bom, gente, esse foi mais um vídeo do Automobase. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem, porque o YouTube ferrou nosso alcance e os comentários eles ajudam o vídeo a ser um pouco mais recomendado para todo mundo. E é isso então. Bom, a gente pretende ver vocês no final dessa temporada, dessa temporada de inverno, falar um pouco mais sobre os pilotos. E é isso. A gente se vê depois. Esse foi mais um vídeo do Automobase. Valeu, falou! There's a beat